Estamos começando o nosso curso Sistema de Controle de Constitucionalidade. Os diversos sistemas existentes na Europa, na América e no Brasil. Serão uma série de 6 aulas para completar o curso inteiro. Nesta primeira aula, nós vamos abordar 3 assuntos importantíssimos. Primeiro, os aspectos teóricos, os pressupostos, os fundamentos desses sistemas. O segundo assunto, os precedentes, os 2 grandes exemplos, e o terceiro momento do surgimento, ou diríamos do ressurgimento, da ideia de controle de constitucionalidade. E o terceiro aspecto dessa primeira aula, as funções, para que servem os sistemas de controle. O moderno constitucionalismo nasce da influência das ideias que fundamentaram, que deram base às revoluções liberais. Nos referimos à Revolução Francesa, à Revolução Americana e à Revolução Inglesa. Há alguns pontos em comuns nesse estado que surge a partir dessas ideias revolucionárias. E o ponto que nos interessa é a consciência da necessidade do poder político ter controle, do poder político ser exercido sob rédeas do direito. Este é o ponto-chave. A política, que é um poder natural, que é um poder da força, da manifestação dos fenômenos de uma sociedade, precisa ser domesticada pelo direito. Portanto, pensar em alguns mecanismos pelos quais o poder político se controle ou seja controlado é um mecanismo que nós estudamos na matéria Sistemas de Controle de Constitucionalidade. Aliás, diversos constitucionalistas colocam a Constituição como o documento pelo qual o poder político, o exercício do poder político, será domesticado. Ou seja, o Estado se expressa por intermédio das leis. Se nós temos a substituição do governo dos homens pelo governo das leis, como grande avanço na criação do Estado de Direito, permitir que essas leis expressem a vontade da sociedade, a vontade geral, a vontade da comunidade política, é um passo na constituição do Estado democrático. Logo, nós temos 2 ideias que se fundem num só momento. Governo das leis e leis, expressão da vontade popular, da vontade geral, da vontade da maioria. Essa é a essência do Estado de Direito democrático. Mas há um terceiro elemento que se incorpora a essa concepção de Estado que surge pós 3 revoluções liberais, que é a ideia de constituição ou a ideia de um documento solene que expressa os grandes pactos das forças políticas de determinada sociedade. Determinada sociedade, em algum momento, pós-revolução ou em momento eleitoral ou em momento de consenso, elege alguns temas, elege alguns valores, elege algumas normas. E essas normas compõem um documento chamado Constituição. Essa Constituição passa a reger a vida desta sociedade, passa a reger a vida desta comunidade, passa a ser o pacto, um documento de encontro dos diversos segmentos, dos diversos fatores da sociedade.
O pluralismo de uma sociedade se concentra num documento. Esse documento, chamado Constituição, é, portanto, a síntese das ambições, das ansiedades, a síntese das necessidades, a síntese das aspirações. Esse documento, portanto, é a convergência das forças políticas. É o resultado dessa convergência. Logo, é preciso que, a partir desse documento solene, a partir desse pacto, a partir desta síntese de interesses, síntese de movimentos, síntese de ideias políticas, os órgãos representativos da sociedade, do povo, do Estado, sejam controlados. Esta é, na essência, o que significa o sistema de controle de constitucionalidade. Alguém vai exercer um poder político. Um grupo, um segmento vai exercer um poder político em nome da sociedade, representando o Estado. Quais os parâmetros para esse exercício? Quais as regras do exercício desse poder? Quando esse poder está em conformidade com o direito? Vejam que falamos desde o início. O direito vai tentar criar amarras, criar limites para o exercício do poder político. O direito vai permitir que a política seja algo administrável, seja algo controlável. Há uma necessidade, porque os filósofos, os sociólogos, os cientistas políticos sempre apontaram: o exercício do poder tende ao abuso, o exercício do poder tende ao excesso, o exercício do poder tende à sua expansão. Logo, estabelecer limites, estabelecer barreiras, estabelecer meios pelos quais esse poder vai ser exercido é uma necessidade da liberdade política. É, portanto, o valor liberdade política que vai justificar que quem exerce o poder político exerça sob prévias raias estabelecidas, exerça sob determinadas condicionantes. Essas condicionantes, ou esses limites, ou essas raias, serão estabelecidas na Constituição, para todos os poderes do Estado. O tema se torna mais relevante ainda em razão das características jurídicas que essa Constituição vai receber. Então, de um lado, nós temos correntes políticas do liberalismo, correntes políticas do contratualismo, correntes políticas da natureza do poder político, que exigirão regras para o exercício do poder. Exigirão que a política se faça sob regras fixadas pelo direito. Esse papel é da Constituição. Então, este é o grande argumento político que irá influenciar as constituições modernas, surgidas a partir das 3 revoluções liberais, a terem mecanismos ou sistemas de controle do exercício do poder político. Sistema de controle de constitucionalidade. Porque a Constituição é o documento que sintetiza, a Constituição é o documento que harmoniza os conflitos de interesses da sociedade. A Constituição é o documento que permite que forças antagônicas, que permite que diversos pontos de vista de pessoas vivendo numa sociedade plural formem um consenso em razão do qual a vida política e a vida jurídica passa a ser possível, passa a ser regida. Essa Constituição vai receber, portanto, da ciência do direito diversas características para que ela cumpra o seu papel. E esse é o segundo ponto da nossa conversa.